Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, nos ilumine nesse nosso momento de reflexão. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a Quaresma, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o tempo litúrgico. O ano litúrgico da Igreja, ele se difere do ano civil. Ele começa geralmente no terceiro, quarto domingo de novembro, de acordo conforme o ano, e se estende até esse mesmo período no ano seguinte. Enquanto o ano civil ele começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. O ano litúrgico, então, ele começa um pouco antes. Ele começa com o período do Advento e se encerra com a festa de Cristo Rei. O tempo litúrgico ele é dividido por partes. Nós temos o tempo comum, que vai pós-Natal, ou seja, logo após a festa do batismo do Senhor, até o início da Quaresma. E depois ele se reinicia após Pentecostes, após o domingo da Páscoa, ali, né, no período pascual de Pentecostes, e vai até novamente o início do Advento. Nesse meio, nós temos, então, o tempo quaresmal, nós temos, anterior à quaresma, nós temos o tempo do Advento, seguido pelo tempo natalino, né? Depois nós temos também, após a quaresma, o tempo quaresmal, nós temos o tempo pascal, que vai da ressurreição do Senhor, até o domingo de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor. Vamos refletir um pouquinho hoje sobre o período quaresmal. O período quaresmal ele é marcado por ser um tempo de profunda reflexão, oração e conversão. É um momento em que nós, enquanto igreja, nós já nos sentimos de luto. Por quê? Porque é o período em que nós vamos celebrar o sacrifício. O sacrifício do Filho de Deus que se fez homem e se entregou por nós para a nossa salvação. Mas que nós voltaremos a ter alegria a partir do domingo da Páscoa, com a ressurreição deste mesmo Cristo. É a sua ressurreição vem ser a certeza da nossa ressurreição. Então, ali se completa o sacrifício de Cristo. Recordamos a Quaresma como sendo 40 dias, nós temos também a Quaresma judaica, que foram 40 anos. Quaresma é um período de conversão, um período de sacrifício, é um período de caminhada. O povo de Deus teve sua Quaresma de 40 anos, partindo do Egito rumo à terra prometida. Esse caminhar cheio de sacrifícios, cheio de altos e baixos, que durou 40 anos, foi a Quaresma do povo judeu, né, ou a Quaresma judaica, em que eles estavam se preparando para a acolhida na terra definitiva, na terra prometida. O 40 ele é um número bastante simbólico na Bíblia. Aí nós temos o Cristo que teve também a sua Quaresma. Durante 40 dias jejuou, foi tentado e se preparou, se fortaleceu e se preparou para o seu sacrifício que estava por vir. E a igreja também, por sua vez, visando esse mesmo sacrifício de Cristo, nós também, enquanto igreja, enquanto filhos amados de Deus, nós também vivenciamos, sentimos na pele, durante 40 dias, o sacrifício de Cristo por nós. Por 40 dias, Jesus jejuou e permaneceu em meditação no deserto, se preparando para o cumprimento de sua missão. E por ser um tempo que a Igreja nos convida à conversão,
é um período muito importante para que possamos também fazermos uma profunda reflexão de como nós estamos vivendo. Quaresma e campanha da fraternidade. A cada ano a CNBB ela nos fornece um tema para essa reflexão. E a cada 5 anos essa reflexão ela é feita junto com várias outras igrejas evangélicas. É a chamada campanha da fraternidade ecumênica. E este ano o tema é Cristo, nossa paz, e o lema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Mais que abrir os olhos, a igreja nos convida a abrir a nossa mentalidade, nossos braços para acolher o outro em sua integridade. Ela nos apresenta uma igreja hospital. Nós vivemos tempo em que o não aceitar o diferente é regra. Também assim era no tempo de Jesus. Jesus tinha uma opção preferencial, não exclusiva, opção preferencial por aqueles que eram desprezados, por aqueles que eram colocados à margem da sociedade, para aqueles que não eram considerados dignos de viver em sociedade. Eram todos excluídos e Jesus tinha uma predileção por eles. Por quê? Porque eram esses que o acolhiam. Eram esses que lhe davam atenção e eram esses que estavam necessitando de atendimento. Jesus ele não excluía os, entre aspas, privilegiados. Ele veio para todos, mas em especial, ele veio para nos ensinar que nós devemos acolher e vê-lo naqueles que a sociedade rejeita. Hoje Jesus seria tido, como era na sua época, como um libertino, como um comunista. Por quê? Porque ele não se enquadra na regra dos preferencialmente corretos, né? Ele se enquadra na regra daquele que veio para todos, de preferência, não só para um determinado grupo, mas para todos. E nós vivemos numa sociedade separatista, onde o nosso grupo que importa é aqueles que pensam diferente de nós ou que vivem diferente de nós queremos excluir. Veja, quem eram os excluídos da época de Jesus? As prostitutas. Maria Madalena foi um exemplo. As prostitutas. Os leprosos, que eram postos à margem da sociedade, não poderiam se misturar e tinha que ter a vergonha, perder a vergonha e sair gritando: eu sou impuro, eu sou impuro. Os pobres, esses eram aqueles que melhor acolhiam Jesus e aqueles a quem Jesus tinha uma predileção. O que levou isso? Jesus foi excluído da sociedade, Jesus foi taxado, e Jesus terminou numa cruz. Por que nós, seus seguidores, conosco seria diferente? Não é verdade? Então, quando nós falamos que nós temos uma predileção e queremos ir de encontro àqueles que são excluídos, nós somos tidos como comunistas, somos tidos como libertinos. Mas se fizeram isso com Jesus, por que não fariam conosco? Jesus, então, tinha uma opção preferencial não exclusiva pelos que viviam à margem da sociedade. Ele era tido como libertino. Se fosse hoje, com certeza, ele seria taxado de comunista, como eu já falei, devido às suas predileções. Ele buscava acolher e vivia em meio a leprosos, prostitutas, os samaritanos, que eram tidos como uma peste, como inimigo do povo judeu. E por isso ele era perseguido pelos doutores da lei, ou aqueles que se consideravam os donos da sociedade, pelos fariseus, pelos sacerdotes da época. Jesus era excluído. Por que ele era excluído? Porque ele não se enquadrava naquele mundinho quadrado em que eles eram os puros e todos os demais eram impuros, eram condenados. Jesus não se enquadrou a isso, por isso Jesus foi perseguido. Jesus tinha predileção e ele foi excluído por isso, né? E hoje, quando a igreja também
ela faz sua opção, ela dá atendimento a esses grupos tido como escória da sociedade, que não são bem aceitos pela sociedade, que necessitam da misericórdia. Os membros da igreja que dão sua predileção, não sua exclusividade, mas sua predileção a esses grupos, é taxado como Jesus foi na época também, e é perseguido como Jesus foi na época também hoje. É vermelho, é comunista, é esquerdista. As pessoas, infelizmente, levam para um lado político ou para a politicagem. Mas na época de Jesus também era assim. E se eu sou seguidor de Jesus e ele sofreu tudo aquilo e morreu por mim, por que comigo seria diferente? Por que eu não seria perseguido enquanto igreja? Enquanto um determinado grupo de, entre aspas, privilegiados quer uma igreja, não a imagem e semelhança de seu fundador, mas a imagem e semelhança sua, né? Faça igreja a minha imagem e semelhança. Todos ricos ou todos certinhos, todos moralistas, e como moralista vamos excluir aqueles que não se enquadram no nosso grupo. Enquanto que muitos querem esse tipo de igreja que não é a igreja de Jesus Cristo, mas a igreja da sua mentalidade, aqueles que seguem a verdadeira ideologia de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, continuam sendo perseguidos. O que a campanha da fraternidade vem nos mostrar esse ano? A igreja enquanto hospital. Como Jesus fazia. Jesus curava, Jesus libertava aqueles que eram postos à margem da sociedade. Quem são aqueles que precisam de cura hoje? Bom, quem vai ao tribunal é porque precisa de justiça. Quem vai ao hospital é porque está procurando cura para a sua enfermidade. A igreja é esse hospital que quer trazer a cura para a alma, que quer trazer a dignidade. E esses, hoje, são os homossexuais, são os índios, são os negros, são tantas classes sociais menos favorecidas e perseguidas e humilhadas. A igreja, então, ela vai de encontro a esse grupo, a essas pessoas. É o hospital indo de encontro ao doente e acolhendo esse doente, procurando lhe trazer um conforto, se não a cura, ao menos um conforto. Veja, quando a igreja faz isso, por exemplo, em relação à comunidade LGBT, que é uma minoria, a igreja ela não está aceitando o pecado, mas ela está acolhendo o pecador, aquele que precisa de ser compreendido, aquele que precisa de ser curado, aquele que precisa de apoio. Enquanto a grande massa os persegue, os massacra, a igreja, como mãe, ela acolhe. Ela não acolhe o pecado. Ela detesta, ela é adversária do pecado. Mas nós temos que diferenciar entre o pecado e o pecador. A igreja ela não está acolhendo, não está valorizando o pecado, mas está acolhendo o pecador que está precisando de cura, que está precisando de libertação, que está precisando de acolhimento. Então, quando um membro da igreja, um bispo, coloca um cocar na cabeça, ele não está blasfemando, ele está acolhendo aquele grupo indígena, que é um grupo, que é uma minoria, e que está precisando e que também merece essa misericórdia de Deus em sua vida, que merece ser acolhido, que merece ser atendido em suas necessidades. Quando a igreja vai de encontro à minoria, ela está cumprindo a sua missão profética de viver e ensinar como Cristo viveu, como Cristo ensinou. Só que, infelizmente, muitos dos nossos não compreendem isso. E como querem uma igreja, não ao modo de Jesus, mas ao seu modo, à sua imagem e semelhança, começam a rotular e a perseguir e a falar mal e a denegrir a imagem daqueles que querem viver como Jesus viveu. A igreja, ela deve seguir os passos de Jesus. A igreja, ela deve ser mãe e mestra e acolher os que são desprezados pela sociedade. Para isso, mais
caridade, mais apoio, mais amor e menos julgamento. Uma igreja verdadeiramente hospitalar. Quem precisa de serviços hospitalares, como eu já disse, não são os sadios, mas os enfermos. Jesus não veio para os santos, mas veio preferencialmente para os excluídos, para os pecadores. Instituiu o Hospital das Almas, que é a igreja. Lembrando que nós somos todos irmãos, independente de nossas ideologias, nossas opções religiosas, nossas preferências sexuais. E todos somos carentes de acolhimentos, uns mais, outros menos, mas todos somos carentes de acolhimento, todos necessitamos de ajuda, todos necessitamos de conforto espiritual, de amor e de respeito. Acolher o pecador não significa ser condizente ou aceitar o pecado, como eu já falei. Assim como acolher e cuidar de um enfermo não significa aceitar a doença, aceitar a enfermidade. Acolher um pecador não significa acolher o pecado e aceitar o pecado. Acolher um enfermo não significa acolher e aceitar a doença. Nesse período quaresmal, meditemos sobre a acolhida. Sejamos mais hospital e menos tribunal. A nossa tendência egoísta, muitas vezes, é pensarmos só em nós, só no nosso grupo, e se alguém pensa diferente do nosso grupo, já não presta, já não está conosco, já não faz mais parte. Nós somos tribunal do júri, muitas vezes, e nós temos que terminar com essa mentalidade. Nós precisamos ser mais hospital e menos tribunal do júri. Seremos, com toda certeza, rotulados pelos que se consideram santos, acima do bem e do mal, os já salvos e considerados juízes. Mas pertencemos à verdadeira igreja de Jesus, uma igreja misericordiosa, hospitalar, não uma igreja sem caridade, uma igreja tribunal do júri. Lembrando que Jesus veio para salvar, não para condenar. A ação de condenar não nos cabe. Vivamos intensamente esse período quaresmal e façamos profunda reflexão sobre o nosso ser cristão. Convertamo-nos. Vamos nos converter. Se você só sabe julgar, acha que o seu mundinho que é o correto, aproveite o período quaresmal, converta. Se você só sabe condenar, criticar, aproveite esse período quaresmal, faça uma profunda reflexão, converta-se, ainda há tempo. Como estamos vivendo? Somos juízes ou somos médicos? Enquanto igreja, compreendemos e vivemos em conformidade com o exemplo e as palavras de Jesus? Ou buscamos uma igreja à nossa imagem e semelhança? Todos nós precisamos nos converter a cada dia. Todos nós somos falhos, mas nós não podemos fazer uma igreja à nossa imagem e semelhança. A igreja é a imagem e semelhança de seu fundador. Se pensamos diferente, se só sabemos criticar, condenar, é momento de refletirmos, é momento de fazermos o exame de consciência e é momento de analisarmos a nossa vida. Será que somos perfeitos? Mais perfeito do que o próprio Cristo? Meu irmão, minha irmã, você que fica só criticando, ao invés de colocar a mão na massa, pôr a mão no arado sem olhar para trás e seguir os caminhos de Jesus, mas quer uma igreja à sua imagem e semelhança e não uma igreja de Jesus, verdadeiramente de Jesus Cristo, aproveite o tempo da quaresma, faça uma análise de sua consciência e converta-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.